Seja bem-vindo a este canal. Aqui eu falo sobre orçamento, planejamento e gestão de obras. Nesse vídeo de hoje eu quero passar o bizu para você de como analisar um pedido solicitado da obra para o teu escritório. A gente sabe que todo pedido, todo material, ele tem que estar atrelado ao orçamento. Então, dentro do teu orçamento, que é a composição de preço unitário de cada serviço, esse material ele tem que estar previsto lá. Porque se você solicita ou compra algum material que não esteja previsto no teu orçamento, você vai estar pagando por um material que não estava contabilizado. Beleza? Então, o primeiro ponto é esse, estar relacionado no teu orçamento. Quando você recebe uma proposta de alguns itens, de materiais para você aprovar essa compra, para você analisar, você tem que ir lá na tua composição de preço unitário. O que acontece às vezes é que o campo solicita algum material que não esteja previsto no teu orçamento. Você acaba, Cândido, não teve jeito, não estava previsto, é uma reforma, apareceu uma estrutura, a gente teve que deslocar um ponto de hidráulica. Então isso pode acontecer, mas é igual o primeiro ponto que você tem que fazer, relacionar aquilo ali dentro da tua composição de preço, para ver se aquilo ali foi algo pontual ou de fato você não está com a tua composição de preço atualizada, beleza? Mas você tem que analisar o que está sendo solicitado, se está previsto ou não. Primeira coisa, a especificação de material se tratando de acabamento. Então, se vai comprar material de acabamento, luminária, se vai comprar revestimento, se vai comprar acabamento elétrico, tudo tem que estar relacionado dentro do teu orçamento conforme projeto. Então você tem que ver a especificação do material que está sendo considerado, que está sendo solicitado, se foi considerado no teu orçamento. Você tem que analisar o quantitativo, se você estava prevendo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, 150 sacos de argamassa, se está sendo solicitado a mais, se está sendo a menos, se está solicitando a menos, para poder fazer esse monitoramento na aplicação, conferir se aquele consumo está dentro do que você previu na tua composição de preço unitário. Você tem que analisar o custo unitário dele. Então, por mais que você pague algum frete para que esse material seja entregue na tua obra, se não for de responsabilidade do teu fornecedor, esse valor somado, as 100 argamassas mais o frete dividido pelo valor unitário, está dentro ou está fora do que está prevendo, do que você considerou no teu orçamento. Então, valor unitário também tem que ser considerado no teu orçamento. E na aplicação, turma, como eu usei o exemplo agora, tem que fazer esse monitoramento para ver se você não está considerando também na tua composição de preço unitário um consumo, usando essa argamassa como exemplo, você está considerando um consumo e a equipe no campo está aplicando outro. Então, se você considera um exemplo 10 quilos por metro quadrado e você faz um quantitativo em cima desse consumo para que você tenha todas as argamassas na tua obra, então nos primeiros metros quadrados de revestimento assentado, considerando que teu piso foi regularizado, que ele foi mestrado, ele está bem alinhado, deixando de fato só a espessura, para poder fazer a dupla camada, da dupla camada do revestimento, dependendo do tamanho dele, mas que você tenha que monitorar em campo para ver se aquele consumo ele vai ou não te atender. O que acontece, você pode considerar 10 quilos por metro quadrado e durante esse primeiro momento de aplicação de revestimento, essa primeira produção, você identifica que está gastando a mais e faz, está gastando mais, então vamos rever esse consumo, para que lá no final você não tenha colocado o material previsto e ainda tenha que comprar mais porque faltou um monitoramento durante a execução. Beleza? Então não é somente a solicitação vir de campo, você ver valor, você aprovar e mandar entregar. Tem um passo a passo a seguir em relação a isso, tá? Então vê se está dentro da especificação, vê se você considerou em orçamento, vê o valor unitário, vê o quantitativo, vê se entrega ou se não entrega. Porque se não entrega você vai ter esse custo de frete e o valor do material mais o custo de frete tem que estar somado, tem que estar dentro do teu custo unitário, tá? Se você fatura, se você fatura em algum fornecedor, se ao faturar esse valor não acrescenta, por exemplo, você considera o valor da argamassa, que a gente está usando o exemplo aqui, um valor de R$20 o valor do metro quadrado, do saco.
Então, ó, vai ser faturado e ele passa para 22 e no teu orçamento está 20. Então, você vai estar pagando R$2 a mais por saco porque está faturando. Então, no teu orçamento, se você já tem se você já tem esse costume, né? Se você já tem essa prática de faturar, então no teu orçamento ele tem que estar com valor de faturado, tá? Ou se você já tem a prática de comprar à vista com desconto, esse valor tem que estar sendo considerado no teu orçamento, beleza? Porque não adianta você considerar um valor de 20 e pagar 22 porque está faturando. Então, se você tem o costume, a prática de faturar, você tem que colocar no teu orçamento o valor de faturado. Beleza, turma? Esses são alguns pontos que eu queria passar para vocês aqui em relação a como comprar o material, né? O que analisar em relação à tua reforma, à tua obra, que não é somente receber essa demanda do escritório, efetuar o pagamento e mandar entregar. Então, antes de fato de você consolidar essa compra, de você pagar esse fornecedor, existem esses pontos que tem que ser analisados com calma. Beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, compartilha, comenta como é que você faz, se tem alguma dúvida, para poder a gente interagir e passar esse bizu para mais engenheiros aí, a gente ajudar a subir o nível, a levar a régua da engenharia. Beleza? Valeu, forte abraço.